Tarde, a gente começa falando sobre essa tensão entre legislativo e executivo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, deu um recado duro na manhã desta quinta-feira, postou nas redes sociais um aviso ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o Ministério, o governo, tem 10 dias para apresentar um plano alternativo ao aumento do IOF. Caso isso não aconteça, provavelmente a casa vai derrubar esse aumento nas alíquotas do IOF. Vamos mostrar aí, tá na home de Veja, olha só, a manchete, então, diz que Hugo Mota diz que clima na Câmara é para derrubada do aumento do IOF, e como eu disse aqui, ele ressaltou, né, deputado pediu que Haddad apresente plano alternativo sem gambiarras tributárias em 10 dias. Vou até colocar aqui o tweet feito nesta manhã pelo presidente da Câmara, bastante duro, olha só. Ontem à noite me reuni ao lado do presidente Davi Alcolumbre, com o ministro Fernando Haddad, a ministra Gleisi e líderes. Reforcei a insatisfação geral dos deputados com a proposta do aumento de imposto do governo federal. Relatei que o clima é para a derrubada do decreto do IOF na Câmara. Combinamos que a equipe econômica tem 10 dias para apresentar um plano alternativo ao aumento do IOF, algo que seja duradouro, consistente e que evite as gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação, prejudicando o país. Está aí o recado dado, presidente da Câmara, ao governo federal. Um duro recado, portanto. Tem duas irritações aí. Matheus, a gente até falava disso fora do ar. Matheus Leitão, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde. Boa tarde, Marcela. Obrigado por me chamar mais uma vez para estar aqui toda quinta-feira. Não, você é fixo, você já está aqui, você já faz parte do ponto de vista. Bom, vamos lá, a gente até falava fora do ar, né, sobre essa emparedada que o presidente da Câmara, Hugo Mota, deu no ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Olha, ele diz o seguinte: a gente não gostou nada dessa medida provisória que foi editada pelo governo, aumentando as alíquotas do IOF. O governo até recuou em uma das alíquotas na semana passada, mas ainda tem uma parte que está valendo aí, né, desse aumento, desse imposto. Então ele falou, não gostamos disso, o Congresso não foi consultado em relação a essa medida, e também teve aquela fala do ministro Fernando Haddad em uma entrevista ao Globo, que ele diz que a gente vive quase que um parlamentarismo, né, querendo dizer que tem uma dificuldade grande de aprovar pautas econômicas aí para andar, para conseguir ajustar as contas públicas. Como é que você viu essa emparedada ou esse checkmate que o Hugo Mota deu em Fernando Haddad? É mais um recado eloquente do Congresso Nacional, né, Marcela, para o governo Lula, que tem, né, vamos dizer assim, desde o início do governo, tido muita dificuldade na sua articulação política, né? O ministro Fernando Haddad, inclusive, foi um dos que até em alguns momentos, né, se deu melhor com o Congresso Nacional, mas do final do ano para cá ele começou a cometer alguns erros como esse de enviar sem avisar, né? E essa questão do IOF é uma situação extremamente complicada, porque ontem mesmo os banqueiros disseram que querem alternativas, né? E o Haddad recebeu esse ultimato aí de que precisa apresentar, como o Mota falou, uma alternativa em 10 dias, né? Eu acho que é importante contextualizar, Marcelo, que o IOF ele quer, né, arrecadar 20 bi este ano, né, para, vamos dizer assim, reduzir a necessidade de cortes no governo, né? E, tecnicamente, encarece o crédito no momento em que os juros estão subindo muito, né? Então, o governo, na minha opinião, está vendo o IOF como uma antiga CPMF, né? E isso não é o adequado para o momento, né? Então, a gente vê que o ministro Fernando Haddad tem tido, de fato, uma dificuldade enorme, né, de conseguir passar medidas para tentar evitar, né, algumas paralisações, inclusive, de alguns setores da máquina pública. E eu acho que essa reação mostra, mais uma vez, o tanto que a articulação política do governo Lula tem derrapado e apanhado, né, nesse terceiro mandato.
Pois é, e o ministro Fernando Haddad, ele teve esse encontro, né, com o presidente, com os presidentes da Câmara e do Senado, ontem à noite foi um jantar, para ele explicar de fato o que está acontecendo, a situação fiscal do país, porque é uma situação que é grave se o IOF, se essas, segundo o governo, né, se essas alíquotas do IOF não forem mantidas, tem um risco ali de paralisia da máquina pública, né, que é o chamado shutdown, em que as despesas discricionárias, que são as despesas livres, podemos dizer assim, vão ficar extremamente limitadas e não vai ter, o governo não vai ter poder de investimento, vejam só. Então é uma situação de fato bastante grave. Fernando Haddad falou isso, né, com os presidentes da Câmara e do Senado, explicou essa situação, e aí eles chegaram a essa conclusão de que teria que ter uma alternativa. O difícil é achar essa alternativa e que, se não tivesse uma alternativa, provavelmente a Câmara e o Senado derrubariam essa medida, essa MP editada pelo governo federal, porque desagradou demais os congressistas. Bom, vamos acompanhar, né, essa situação, que é uma situação bastante preocupante. Sabe que eu até lembrei, Matheus, de uma entrevista que eu fiz com o, então, à época, presidente do TCU, Bruno Dantas. A gente fez uma entrevista no Amarela Zonero, vou até colocar aqui, porque ali ele já falava, olha, é uma questão de vida ou morte. Ele já dava aquele anúncio, a entrevista foi feita em novembro de 24. E ele diz que exatamente isso, que tinha já, se os cortes mais estruturais de despesas não fossem feitos, o país poderia chegar em 27 com apenas 10 bilhões para passar o ano todo e pagar as despesas discricionárias, que são as despesas do dia a dia ali, até conta de luz, entendeu, tá nisso? Então é uma coisa bem preocupante. E aí ele diz o seguinte, ou seja, isso significa que o Brasil vai ter investimento zero, fora a depreciação. E país nenhum vive assim. Isso significa shutdown, significa paralisar a máquina pública, porque não há dinheiro para bancar essas despesas. Então, essa discussão sobre corte de despesas ou limitação de despesas, ela não é um luxo, não é algo supérfluo, é algo de vida ou morte, alertou, então, à época, o presidente do TCU, ministro ainda, né, do TCU, Bruno Dantas. E ele destaca, que eu até achei curioso, né, na entrevista, ele falou assim, que a situação do país não é desesperadora e que está fácil corrigir as contas públicas, mas que é preciso vontade política. As medidas estruturais teriam que focar na readequação dos gastos com a Previdência e isenções tributárias que somam valores muito altos. Portanto, ali, ele tem um caminho que ele aponta, que é um caminho, teoricamente, segundo ele, fácil, mas que falta vontade política para que se consiga controlar ali as contas públicas, né? Bom, vamos acompanhar, ver como é que vai ser isso. Agora, o Agora que eu é, queria... Marcela, Fala. interromper, é o fato de que eles passaram meses para mandar esse IOF, né? Essa medida, né? E agora eles receberam, né, esse ultimato de que tem 10 dias para encontrar uma solução. Isso mostra que vai ser muito difícil para o governo sair dessa situação que ele foi colocado pelo presidente da Câmara, que, quando entrou, né, na presidência recentemente, todos os comentaristas políticos sempre falaram que ele seria, vamos dizer assim, mais simpático ao governo Lula do que Arthur Lira foi. E a gente está vendo que não é bem assim. Muito bem, Matheus, vamos seguir aqui com um assunto bastante